Meu nome é Jorge Luiz. O título do nosso artigo é Generating Trustworthiness Adaptation Plans Based on Quality Models for Cloud Platforms. A computação na nuvem trouxe inúmeros benefícios em relação a custo e escala, permitindo acesso sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis, por exemplo, redes, servidores e serviços, que podem ser rapidamente provisionados e liberados com esforço mínimo de gerenciamento e interação com o provedor de serviço. Porém, acabou trazendo vários desafios, principalmente em relação a trust, ou seja, a confiança de um cliente em um serviço de nuvem e seu provedor. Com base na definição dada para trust no contexto de computação na nuvem, a trustworthiness pode ser definida como qualidades ou características de um serviço e seu provedor que os tornam confiáveis. Na verdade, o primeiro e essencial passo para ganhar confiança é construir serviços confiáveis. Isso sugere a necessidade de um modelo de trustworthiness e alguns mecanismos para avaliar a trustworthiness. Porém, essa avaliação não é trivial, devido a vários fatores, como, por exemplo, o grande número de atributos envolvidos em trustworthiness, privacidade, desempenho, segurança, coerência, isolamento, transparência e vários outros. E aí, nessa avaliação da trustworthiness é que entram os sistemas autoadaptativos. Sistemas de software autoadaptativos são capazes de adaptar sua estrutura ou comportamento em resposta às mudanças em seu ambiente operacional, para atingir uma meta ou manter algum nível de serviço. Normalmente, os sistemas em nuvem apresentam propriedades de sistemas autoadaptativos, uma vez que precisam se adaptar às demandas de seus clientes e garantir que os recursos oferecidos atendam a um limite de qualidade. Várias abordagens foram propostas visando o autogerenciamento e a autoadaptação de sistemas de software. Algumas dessas soluções, talvez a grande maioria, são baseadas no modelo de computação autônoma proposto pela IBM, conhecido como MAPK. Basicamente, o MAPK funciona da seguinte forma: com base nas informações coletadas pelo componente de monitoramento, se o componente de análise decidir que o sistema precisa se adaptar para atender suas metas, o componente de planejamento determina o plano de adaptação que é executado pelo componente de execução. O foco do trabalho é o componente de planejamento. Nosso trabalho estende o framework de monitoramento e avaliação de trustworthiness TMA, desenvolvido no projeto Atmosphere, que visa a concepção e o desenvolvimento de um ecossistema composto por uma plataforma que permite a implementação de serviços de nuvem confiáveis. No Atmosphere, cada componente do MAPK é um microserviço, e a comunicação entre eles é feita através de uma fila tolerante a falhas, construída através de tópicos do Apache Kafka. A avaliação da trustworthiness dos recursos de nuvens requer uma coleta contínua de dados comportamentais sobre o estado atual do sistema e o cálculo de um score considerando as propriedades monitoradas. Porém, como esse cálculo pode envolver várias propriedades e atributos, exige um modelo multidimensional que suporta combinações e trade-offs. Dessa forma, escolhendo Logic Score of Preference, LSP. Na imagem temos um exemplo de LSP genérico composto por atributos quantificáveis, A1, A2, etc. Por exemplo, uso de memória e throughput, pesos P1, P2, etc. Ou seja, a relevância de um atributo sobre os demais, limiares ou thresholds, TH1, TH2, TH3, por exemplo, funções de normalização, e operadores descrevendo a relação entre atributos, por exemplo, uma soma ponderada. Nossa solução difere das soluções existentes, permitindo a combinação de diferentes atributos de qualidade por meio do uso de modelos de qualidade de trustworthiness. A agregação e o cálculo das métricas coletadas pode ser realizado de acordo com as preferências dos usuários, através da definição dos pesos e thresholds. Além disso, as regras de adaptação podem ser adicionadas ou atualizadas em tempo de execução. Vou apresentar o modelo da solução. A parte branca do diagrama, à direita, mostra o metamodelo de qualidade usado pelo TMA, que permite a instanciação de modelos de qualidade concretos, combinando diferentes atributos. A parte cinza à esquerda mostra a infraestrutura do planejador, que é a contribuição do trabalho. Ela define a estrutura dos planos de adaptação, bem como as regras que compõem esses planos. Na criação das regras, o modelo permite composição, classes rule, leaf rule e composite rule. Nessa hierarquia, as regras filhas serão executadas somente se a regra par for satisfeita. Quando a ordem de execução é relevante, é possível estabelecer prioridade entre as regras. Além disso, é possível criar grupos de regras de ativação, em que apenas uma regra é ativada por vez. Uma regra tem uma ou mais condições a serem adicionadas, classe conditional, e quando tais condições são satisfeitas, uma ou mais ações são adicionadas ao plano, class, action plan e rule actions. Por fim, as ações podem ter configurações necessárias para sua execução, como parâmetros e credenciais de recurso. Para fins de adaptação, os atributos têm uma ou mais regras associadas. As condições das regras usam como operandos os valores dos scores computados para o atributo em questão,
do ciclo atual e anterior do MAPK, bem como o valor do threshold. Essa figura mostra um exemplo de instância do metamodelo mostrado na figura anterior para Trustworthiness, considerando 3 atributos: Reliability, Privacy e Performance. Esse foi o modelo utilizado em nosso estudo de viabilidade. Nele, a privacidade é definida pela perda de informações, Information Loss, e o risco de reidentificação, Reidentification Risk, que são métricas de privacidade dos dados. Para calcular o score de privacidade, adotamos o operador de neutralidade, que realiza uma soma ponderada, W5 e W6, sobre os valores reais das métricas. O mesmo raciocínio se aplica a Performance e Trustworthiness. Vários atributos, Leaf ou Composite, têm regras associadas. O atributo de privacidade tem um conjunto interessante de regras associadas, identificados pela letra A. Se o score calculado para a privacidade for menor que seu threshold Composite Rule, as regras filhas são avaliadas. Nesse caso, se o score calculado no ciclo atual for maior que o score calculado no ciclo anterior, incrementamos K de 1, parâmetro do algoritmo K-Anonymity. Caso contrário, como aumentar K em 1 pode ser um procedimento ineficiente, multiplicamos K por 2, garantindo um passo maior e, consequentemente, um processo de anonimização mais curto para um determinado dataset. A outra Composite Rule, score maior ou igual a threshold, não adiciona nenhuma ação ao plano, pois, nesse caso, o score atingiu o threshold. Nosso estudo consiste em ações de anonimização em um dataset com 32.562 registros, usando o Privacy, que permite controlar e reduzir vazamento de dados, preservando a privacidade por meio da anonimização de recursos. O Privacy fornece a implementação de uma probe para a coleta de métricas e um actuator para modificar os parâmetros da anonimização. Como o Privacy executa um container Docker e apresenta um alto consumo de recursos, uma ramificação do modelo de qualidade considera o uso de memória e CPU ao calcular o score de Trustworthiness. Essa figura mostra o resultado do estudo de viabilidade mostrando os scores de Trustworthiness, Privacy, Performance e Reliability. A avaliação começa quando uma nova anonimização do dataset é executada, instante 19.12.20, linha tracejada A. Nesse momento, o K, referente ao algoritmo K-Anonymity, é igual a 2. Aliás, a execução inicia sempre com K igual a 2. Nesse caso, as métricas resultantes da anonimização, perda de informações e risco de reidentificação, são coletadas por meio da probe do Privacy. No instante 19.13.00, linha tracejada B, podemos notar que o score de performance, principalmente devido ao alto consumo de memória, cai drasticamente, de 1 para 0,29, o que é mais de 70% de consumo, ou seja, o consumo está abaixo do threshold. Nesse instante, como os scores de privacidade e performance não atingiram seus respectivos thresholds, um novo plano é gerado contendo 2 ações: incrementar o K do algoritmo K-Anonymity de 1 e aumentar a memória em 100 MB. Após a execução das ações do plano, podemos observar o aumento dos scores de performance e trustworthiness, instante 19.13.20, linha tracejada C. Porém, nesse exato momento, como o score de privacidade calculado no último ciclo de anonimização é igual ao score de privacidade calculado no ciclo atual, um novo plano é gerado em tempo de execução com uma única ação que visa permitir um salto maior no poder de anonimização do conjunto de dados, multiplicar o K do algoritmo K-Anonymity por 2. Com esse aumento no valor do K-Anonymity, usado pelo algoritmo, K-Anonymity nesse instante é igual a 6, o Privacy exigiu mais memória, o que acabou resultando em uma diminuição da performance e, consequentemente, do score de Trustworthiness. Instante 19.13.40, linha tracejada D. Nesse momento, os scores de privacidade e performance estão abaixo de seus respectivos thresholds, e o score de privacidade calculado no último ciclo de anonimização, que é anonymity igual a 6, é novamente igual ao score de privacidade calculado no ciclo atual. Assim, o novo plano é gerado contendo 2 ações: multiplicar o K do algoritmo K-Anonymity por 2 e aumentar a memória em 100 MB. No entanto, assim que as ações são executadas, no instante 19.14.00, linha tracejada E, forçamos uma falha no container Docker, executando o Privacy. No exato momento em que o container executando o Privacy morre, o consumo de memória se torna-se 0, aumentando o score de performance para 1, no instante 19.14.20 até 19.15.20. Nesse período, a probe responsável por monitorar o status do container Docker envia o número de tentativas de conexão com o container ao monitor. Quando o número de tentativas de conexão com o container é maior ou igual a 3, o sistema autoadaptativo
percebe que uma ação é necessária para inicializar um novo container com os mesmos recursos alocados até o momento da falha e continuar a anonimização exatamente de onde parou. Assim, entre os tempos 19.15 e 19.15.20, um novo plano de adaptação com somente uma ação é criado, inicializar um novo container e continuar a anonimização. Após a execução da ação, o processo de anonimização é restaurado a partir do ponto em que parou, incluindo os mesmos recursos de memória alocados, ou seja, keyAnonymity igual a 12, instante 19, 15 e 20, linha tracejada F. Nesse momento, o consumo de memória do container aumenta e, consequentemente, o score de performance cai, chegando a 0,58 no instante 19, 16, 20, ou seja, 45% do consumo. Como apesar de ser maior, o consumo de memória não ultrapassou o threshold de 70%, nenhuma ação é realizada para disponibilizar mais memória para o container. Como o score de privacidade calculado no ciclo atual é igual ao score de privacidade calculado no ciclo anterior, a única ação adicionada ao plano de adaptação nesse instante é multiplicar o K do algoritmo keyAnonymity por 2. Ao executar essa anonimização mais forte, keyAnonymity igual a 24, o threshold de privacidade é atingido na linha tracejada H. Assim, no instante 19, 16, 40, o processo de anonimização do dataset chega ao fim. Ao todo foram gerados 14 planos de adaptação, mas para simplificar mostramos os mais importantes. Apresentamos um cenário completo de geração de planos de adaptação em tempo de execução com base em modelos de qualidade para Trustworthiness. A avaliação mostrou que o planejador foi capaz de gerar planos de adaptação para recuperar ou melhorar os recursos da nuvem. Como trabalhos futuros, pretendemos realizar avaliações adicionais utilizando outros atributos de qualidade, focando também em experimentos para avaliar a eficiência do planejador.